Muito obrigado, muito obrigado. O homem foi criado livre e provido de tudo. Então, quando, como e por que surgiu a pobreza? Se o homem recebeu tudo de Deus, né, por isso que está no Gênesis 1, eis que vos dei todas as coisas. Como? Né? Como surgiu a pobreza? Onde surgiu a pobreza? E por que surgiu a pobreza? Para estudar isso, vamos analisar o que é pobreza. O que é pobreza? Bem fácil de definir. Pobreza é falta de comida, falta de roupa, falta de moradia. Pobreza é falta de alguma coisa. Existe outra situação que vai atrair pobreza. É quem pensa pequeno. Pensar pequeno significa receber em pequena quantidade. Se você recebe em pequena quantidade, claro, vai faltar. E outra situação é a carência, carência afetiva, carência amorosa. E as pessoas, né, muitas pessoas perguntam o que tem a carência afetiva com carência material. Por causa da lei da atração dos semelhantes. É exatamente isso. Atração de semelhante, pensamento semelhante. Por isso, carência afetiva, carência amorosa, atrai carência financeira. Quem criou a pobreza? Para alguma coisa materializar nesse mundo, é através do pensamento. Então alguém pensou, falou da falta. Esse é o mundo da projeção da mente. Portanto, quem criou foi o homem. Né? O homem pensou na falta. Vamos analisar a pobreza conforme a ciência mental para entender melhor. Então, a ciência mental diz que a ideia é o molde roteiro dos acontecimentos futuros e que aquilo que foi criado, a forma, existe enquanto a ideia existir. Então, a ideia é o molde. Para surgir falta, tem que ter uma ideia de falta. A ideia, né, o pensamento de falta, materializa a pobreza. A ideia é o molde roteiro dos acontecimentos futuros. A ideia é o molde roteiro. Então, tem que ter a ideia, o pensamento do que falta, né, para materializar a falta. Mas quem pensou? Na verdade, por que o homem pensou que existe falta? Por que o homem concluiu que tem falta nesse mundo? Então, a origem da pobreza, segundo religião, explica a causa primária da pobreza. Deus criou o homem sem carência, livre e provido de tudo. Por isso que eis que vos dei todas as ervas, árvores, sementes, frutas, etc. Então, aqui o homem recebeu tudo. O mundo terreno, que é o mundo da projeção da mente, ela deveria refletir esse mundo, o reino de Deus aqui na Terra. Por isso que seja feita a sua vontade, na Terra como no céu. Mas como é que surgiu a pobreza? Então, no Gênesis 2, o Senhor Deus criou o homem da Terra, o homem físico, né? E inspirou o sopro da vida, ou seja, tudo aquilo que criou aqui, o homem físico também recebeu, ou seja, né, está provido de tudo, portanto não deveria ter falta aqui. Mas no Gênesis 3, né, é que a coisa complica. Isso é mais questão cultural, né, porque no Oriente não tem essa coisa de expulsão do Jardim do Éden. Aqui que as pessoas dizem, o homem sofre de pobreza,
passa por dificuldades, por dores, porque foi expulso do Jardim do Éden, né? Então, é melhor não ser ocidental. O oriental não tem isso. Isso significa que isso é uma linguagem figurativa, né? Só vale para o ocidental. Seria muito injusto. O oriental não tem essa questão de foi castigado, né? Foi expulso do Jardim do Éden, por isso que o homem passa necessidade. Isso é só questão cultural, interpretação errada do episódio da expulsão do Jardim do Éden. Na verdade, o que está querendo dizer? O homem não acreditou em Deus, né, enganado pela astúcia da semente, ou seja, o homem não acreditou que estava suprido, tinha recebido tudo. Essa falta de crença, falta de acreditar, essa falta é a causa, uma das causas. Por isso que, levado pela astúcia da semente ou do pensamento material, comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria o que abre os olhos da mente, os 5 sentidos, onde nós interpretamos, vimos o mundo dualisticamente. Esse mundo tem frio, calor, dia, noite, bem, mal, assim por diante. Quando abriu os olhos da mente, dos 5 sentidos, ele viu o seu corpo, né? Viu que estava nu. Para você ver que estava nu, você tem que ver o corpo, tem que ver a matéria, viu a matéria. Quando você vê matéria, você percebe que tudo é finito, limitado, esgotável. Imagina o homem primitivo, né, que vivia na caverna, que dependia dos porquinhos que caçava para se alimentar. Lá na caverna dele morava 10 pessoas, 10 famílias que seja. E quando ele viu lá fora, viu que só tinha 5 porquinhos. A percepção material vai fazer isso. Tem 10 pessoas, tem 5 porquinhos, vai faltar 5. O homem que vê o mundo material, né, conta, vê tudo através dos olhos físicos, vê só 5 porquinhos, claro, porque os olhos físicos só enxergam aquilo que está no alcance dele. Se tem mais 50 porquinhos dentro da floresta, ele não enxerga, vai enxergar os 5. E o que importa é que se tiver só 5 porquinhos para 10 pessoas, vai faltar 5 porquinhos. Aí foi onde originou a ideia da falta, né? Falta. Como falta coisa, eu tenho que acumular, estocar, ou seja, interrompe a circulação. Quando você acumula, você estoca, você não faz as coisas circularem livremente. Por isso que o homem perde a liberdade, perde o suprimento. O que aconteceu? O homem reconheceu que existe uma coisa chamada falta. Por isso que o homem criou a pobreza. Agora, vem trazendo isso, né, de geração em geração, desde o homem da caverna até os dias de hoje, né? Toda a humanidade acredita que existe falta nesse mundo. Falta significa pobreza. Por isso que Jesus Cristo disse, né, não preocupeis com o alimento que perece, porque se você olhar fenomenicamente, fisicamente, você vai ver que tem falta, você não pode ver falta. Em função disso também foi criado uma economia baseada em produzir coisas que faltam ao homem. A economia que produz riqueza para suprir falta, por mais que produza riqueza, a mente que crê em falta vai criar novas faltas. Por isso que a humanidade é bem fácil de entender.
só comparar a produção de riqueza do mundo 100 anos atrás com o de hoje. Mesmo considerando o aumento populacional, a quantidade de riqueza que se produz hoje é absurdamente maior do que 100 anos atrás. Mas por mais que produza riqueza, a mente que acredita na riqueza vai produzir novas faltas. É o mesmo caso em relação ao remédio. O remédio, cria-se remédio porque acredita que existe a doença. Então aquele remédio cura uma doença, mas a mente que acredita que existe doença cria novas doenças. É bem fácil de visualizar, né? A maioria das doenças que tem hoje não existia, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás. Não existia. Não tinha remédio também. Mas por mais que o homem produza remédio, a crença de que existe uma doença vai criar nova doença. É a mesma coisa em relação à riqueza. A economia baseada na produção de riqueza pela visão de que falta coisa material nesse mundo, por mais que crie riqueza, vai produzir falta. Isso hoje está mudando um pouco, né? As novas empresas, né, não produzem baseado na falta, né? O iPhone, por exemplo, não foi criado para suprir falta. Não teve isso. Foi criado para facilitar a vida do homem, não para suprir falta. E esse processo é muito importante. Quanto mais as pessoas começarem a ver dessa forma, vai apagando essa consciência de falta. Isso é a coisa mais importante. É bem fácil de entender. O que falta ao homem, né? Essa falta de fé, falta de crer em Deus. O homem só tem uma falta. Se o homem só tem uma falta, só tem uma necessidade. O que falta ao homem? Falta crer, acreditar em Deus. É a única coisa que tem que fazer, é bem simples. Assim, no plano macro, na coletividade, né, no coletivo. O que o homem tem que voltar a ter é a crença em Deus. Por isso que no vídeo da semana passada falamos do retorno, né? O retorno do filho pródigo ao reino de Deus. Basta o homem retornar, voltar a crer, né? E vai eliminar a falta. A origem da pobreza. Isso é no plano coletivo, né? Ou seja, a ideia, a origem da pobreza veio da consciência da humanidade, do pensamento comum da humanidade, que acredita que no mundo a riqueza é limitada. Se é limitada, vai faltar, né? E como a atividade econômica é movida em função dessa crença, por mais que produza riqueza, vai faltar coisas nesse mundo. Você não pode individualmente mudar isso. Por isso que o Dr. Masaru Taniguchi diz: o homem não pode determinar o destino, mas o homem pode selecionar o tipo de destino que quer viver. Então, embora exista falta, pobreza nesse mundo, você não precisa sofrer a falta das coisas. Então, individualmente, quais são as principais causas da pobreza, da doença e da infelicidade? É o que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.